Boa tarde, turma. Vamos hoje com um conteúdo de ortografia. E esse conteúdo é a crase, né? Tem as interrogações na nossa cabeça, o que é crase. Vamos lá. A palavra crase é de origem grega e significa fusão, uma mistura. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Primeiro, vamos tirar da cabeça que crase é um acento gráfico. Isso mesmo, a crase não é acento. O que acontece na crase é a união de duas vogais iguais, A mais A. O sinal gráfico que marca a crase chama-se acento grave. Pode haver a crase na união de O mais O, I mais I, E mais E ou U mais U? Não. A única vogal que permite a crase é a vogal A. Nem adianta insistir em outra vogal. Tem que ser na vogal A. Quem são essas duas vogais A? Bem, o primeiro A é a preposição, ok? E o segundo? O segundo gosta de ser várias coisas. Como, por exemplo, artigo definido, pronome demonstrativo, vogal A, que inicia os pronomes com aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Algumas vezes gosta de ser pronome relativo como a qual ou a quais. Qual. Vamos explicar cada caso por exemplos. União de A mais A. Que amor é esse? Vamos analisar a frase. João vai à biblioteca. Quem vai, vai a algum lugar. Já identificamos a preposição a, exigida pelo verbo ir. Mas a palavra biblioteca exige um artigo feminino, que é o a biblioteca. A frase não pode ser formada do jeito João vai à biblioteca. Para resolver essa situação, coloca-se apenas um a com um acento grave, indicado pela crase. Trocando a palavra biblioteca por Belo Horizonte, ficando assim, João vai a Belo Horizonte. Nós podemos perceber que nesse caso, não repetimos o A duas vezes. Por quê? Porque Belo Horizonte é uma palavra masculina. E a crase só é utilizada em palavras femininas. Ok? Neste gráfico aqui, tem alguns casos de crase obrigatória. Fusão, desculpem. Que é a preposição mais o artigo definido. Obedeceu é um verbo transitivo indireto. Eu acredito que vocês estão lembrados do que é um verbo transitivo indireto, né? É aquele que pegue um complemento e esse complemento vem acompanhado de uma preposição, como as leis de trânsito. Então, todo verbo transitivo indireto, ele vai pedir um acento grave, que é o A craseado. Preposição mais pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Obedeceu, e é também um verbo transitivo indireto. Obedeceu a quem? Obedeceu àqueles rapazes. Outro, tradição, acento grave. Expressões circunstanciais femininas. Então aí temos exemplos de situações circunstanciais femininas, como por exemplo, à noite, às vezes, às vésperas. Tudo isso sugere que é obrigatoriamente usar crase, certo? Um exemplo, indicações de horas, como saiu às 3 horas, voltou às 8. Expressões, modo de, maneira de exemplos. Escrevia a Machado de Assis. Escreveu, quando se escreve para alguém. Escreveu para quem? A Machado de Assis. Então, esse A também, ele vai lhe pedir um acento grave, que é a crase. Continuando. Regras práticas. A crase só pode ocorrer
ocorrer antes de palavras femininas, como falei anteriormente. Porque só antes de palavras femininas é que pode existir um artigo feminino, que é o a. Para saber se ocorre ou não crase, podemos usar os seguintes recursos. Trocar a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente. Se antes da palavra masculina aparecer ao, isso indica que se deve usar o sinal de crase antes da palavra feminina, como no exemplo aí abaixo. Ele se refere à festa de hoje. Se eu trocar a palavra festa por baile, aí eu vou utilizar ao baile. Então, quando eu trocar uma palavra equivalente à outra e o substantivo me pedir ao, aí eu vou ter que utilizar crase. Fiquem ligadinhos nessas dicas, certo? Quando é que a crase é proibida? Quando é que eu não posso usar a crase? A crase será proibida sempre quando a palavra que vem após o a não apresentar artigo. Ou seja, quando for uma palavra masculina, quando ela não exigir um artigo feminino. Primeiro caso, antes de nomes masculinos, porque antes de masculino não ocorre artigo feminino. Exemplo, os soldados voltaram a pé. Quem voltou a pé? Os soldados. E pé é um substantivo masculino. Segundo caso, antes de verbos, porque antes de verbos nunca ocorre artigo. Como, por exemplo, ela começou a chorar. Chorar não me pede um artigo feminino. 3. Em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão não ocorre artigo feminino. Exemplo, os inimigos ficaram frente a frente. Então, quando se repete duas palavras, o a que fica no meio apenas está ligando uma palavra à outra. Não precisa colocar o acento grave. 4. Quando o a sem S estiver antes de uma palavra no plural, ela nunca vai a festas. Então, esse a não precisa, se a palavra seguinte vier com S, vier no plural, não precisa colocar o acento grave, não precisa colocar a crase. Nessa mesma frase, se o a estiver no plural, aí sim, passa a haver crase. Como por exemplo, ela nunca vai às festas. Aí esse as está no plural e festas também está no plural, aí sim precisa colocar o acento grave. 5. Antes de pronomes pessoais, inclusive os de tratamento, porque antes de pronomes pessoais não ocorre artigo. Como por exemplo, nada pedi a ela, nem a vossa majestade. Vossa majestade é um pronome de tratamento, então não há necessidade de colocar o acento grave. 6. Antes de pronomes, esta ou estas, quem e cujas, ou cuja. Porque antes desses pronomes não ocorre artigo, não sugere artigo feminino. Lembre sempre que é o artigo feminino, a. Exemplo, quantas pessoas irão a esta festa? Então, este pronome, esta, não pede um artigo feminino. 7. Antes de pronomes de cidades, porque normalmente, antes de nomes de cidade, não ocorre artigo. Se, no entanto, o nome da cidade tiver um especificativo, passa a ocorrer o artigo. Como, por exemplo, todos se dirigiam a Brasília. Agora, se tiver um adjetivo antes da cidade, aí sim. Como, por exemplo, aí abaixo. Todos se dirigiram a bela Brasília. Como? O adjetivo bela sugere um artigo feminino. Cuidado para não confundir nome de cidade com nomes de continentes, países ou estados. Iremos à Europa, à Venezuela e depois às Minas Gerais. Quando é nome de continente, de países, de estados, sugere-se um artigo feminino, ok? Aí precisa de colocar o acento grave. Quando é que eu sou obrigatoriamente usar o acento grave? A crase é obrigatória nos seguintes casos. Primeiro, na indicação do número de horas, como foi falado anteriormente lá naquele gráfico.
Nas locuções adverbiais femininas indicativas de tempo, como também tem lá no gráfico, a noite, a tarde, as pressas, as ocultas, as escondidas, a cidade, o lugar, a rua. Terceiro, nas locuções prepositivas, a palavra feminina mais o de, certo? Como, por exemplo, ele ficou à espera de ajuda por muito tempo, todos bebiam a saúde do campeão. 4. Nas locuções conjuntivas, continuando. E para finalizarmos, proponho preencher as lacunas abaixo com a craseado ou as, ou ao ou aos, conforme o caso. Então vocês vão ler as frases que temos aí, certo? E nós temos até a questão 15, e vocês vão preencher as lacunas com a craseado ou ao, no singular ou no plural. Finalizamos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, me procurem no privado. E obrigada.